Senhor, ela colocou algo no seu café, disse a criança mendiga ao juiz, e o impossível aconteceu. O doutor Joaquim Almeida Silva respirava fundo enquanto ajustava os óculos sobre o nariz. Mais um dia difícil o aguardava no Tribunal da Comarca de São Vicente, no interior de São Paulo. Aos 67 anos, ele carregava nas costas décadas de decisões que mudaram vidas, mas nenhuma pesava tanto quanto a que precisava tomar naquela manhã. Foi quando o menino apareceu do nada, apontando para a xícara de café que a nova garçonete havia acabado de servir. O garoto não devia ter mais de 12 anos, com roupas surradas e cabelos desalinhados. Seus olhos escuros brilhavam com uma urgência que fez o juiz parar de revisar os papéis que decidiriam o destino do Lar Esperança, o único abrigo infantil da cidade. Senhor, ela colocou algo no seu café, disse o menino com a voz trêmula, mas determinada. A garçonete parou no meio do caminho, a bandeja ainda nas mãos. Era uma mulher jovem de uns 30 anos, com cabelos pretos presos em um rabo de cavalo simples. Trabalhava ali há apenas 3 semanas, sempre discreta, sempre educada. Joaquim a conhecia apenas pelo nome que lia no crachá, Márcia Santos. Como você entrou aqui, menino? Perguntou o juiz olhando ao redor. O tribunal ainda estava vazio. Faltava 1 hora para o início da sessão que decidiria sobre o fechamento do abrigo. Eu vim com ela, respondeu o garoto, apontando para Márcia, que agora tremia visivelmente. Meu nome é Lucas, e o que ela colocou no seu café, o senhor precisa ver. Joaquim observou a xícara. O café estava normal, fumegando como sempre, mas quando mexeu com a colherinha, algo pequeno e dourado emergiu do fundo. Suas mãos começaram a tremer quando reconheceu o objeto. Era uma aliança de ouro, simples, com uma pequena inscrição que ele conhecia de cor. Para sempre, minha Beatriz. A mesma aliança que havia desaparecido há 15 anos, na manhã em que sua filha saiu de casa para nunca mais voltar. Onde você conseguiu isso? Perguntou Joaquim, tirando a aliança do café com dedos trêmulos. Márcia se aproximou devagar, os olhos cheios de lágrimas. Doutor Joaquim, disse ela com a voz embargada, eu preciso contar uma coisa para o senhor, sobre sua filha Beatriz. O mundo pareceu parar. Joaquim não ouvia o nome da filha há anos. Depois que ela saiu de casa, grávida e revoltada, ele havia se esforçado para enterrar qualquer lembrança daquele dia terrível. O orgulho ferido e a pressão social haviam construído um muro entre eles que parecia intransponível. O que você sabe sobre minha filha? Perguntou ele, lutando para manter a voz firme. Lucas se aproximou e segurou a mão da garçonete. Conta para ele, tia Márcia. Conta tudo. Beatriz era minha irmã mais velha, disse Márcia, as palavras saindo aos soluços. Ela me criou depois que nossos pais morreram em um acidente quando eu era pequena. Mas ela nunca me contou quem era nosso pai de verdade até algumas semanas atrás. Joaquim sentiu o chão fugir de seus pés. As palavras de Márcia ecoavam como um trovão em sua mente. Beatriz tinha uma irmã? Como isso era possível? Isso não pode ser verdade, murmurou ele. Beatriz era filha única. Minha esposa Helena nunca... A senhora Helena não é minha mãe, interrompeu Márcia gentilmente. Minha mãe se chamava Rosa Santos. Ela era funcionária da limpeza no fórum onde o senhor trabalhava quando era promotor. Beatriz nasceu desse relacionamento, mas o senhor nunca soube de mim porque minha mãe descobriu que estava grávida depois que o senhor já tinha se casado. O quebra-cabeças começava a se formar na mente de Joaquim. Ele se lembrava vagamente de Rosa, uma mulher doce e trabalhadora que limpava os corredores do fórum há mais de 40 anos. Ela havia desaparecido de repente, e ele nunca havia questionado o motivo. Rosa teve você e me deu para Beatriz criar quando ela fez 18 anos, continuou Márcia. Ela disse que era melhor assim, que Beatriz poderia me dar uma vida melhor. Minha mãe, ela partiu depois disso. Beatriz nunca me contou a verdade sobre quem era nosso pai até ficar doente. Doente? Perguntou Joaquim, o coração disparando. Lucas olhou para Márcia,
como se a encorajasse a continuar. Ela está internada no hospital municipal, disse Márcia. Os médicos disseram que não tem muito tempo. Foi quando ela me contou tudo. Sobre o Senhor, sobre como saiu de casa grávida e magoada, sobre como dedicou a vida toda a cuidar de crianças abandonadas para compensar a dor de ter perdido o pai e o filho. O filho? A voz de Joaquim saiu como um sussurro. O bebê que ela esperava quando saiu de casa nasceu com problemas sérios. Viveu apenas alguns meses. Beatriz nunca conseguiu ter outros filhos depois disso. Por isso, ela se dedicou ao Lar Esperança. A revelação atingiu Joaquim como um soco no estômago. Ele se lembrava da discussão terrível que tiveram naquele dia há 15 anos. Beatriz havia aparecido em casa, aos 22 anos, contando que estava grávida de um namorado que a havia abandonado. Joaquim, preocupado com a reputação e carreira, havia reagido com dureza, exigindo que ela se casasse rapidamente ou saísse de casa. Helena havia tentado mediar, mas Joaquim estava cego pela raiva e pela vergonha. Beatriz havia saído naquela mesma noite, levando apenas uma mala e deixando a aliança de presente de 18 anos sobre a mesa da cozinha. O Lar Esperança, murmurou Joaquim, as peças se encaixando. Foi ela quem fundou, disse Lucas, falando pela primeira vez desde que a revelação começou. Tia Bia me tirou das ruas quando eu tinha 7 anos. Ela salvou dezenas de crianças. O abrigo é vida dela. Joaquim olhou para os papéis sobre sua mesa. A petição para fechar o Lar Esperança estava ali, pronta para ser assinada. A justificativa era burocrática, irregularidades na documentação, falta de recursos, problemas estruturais. Mas agora ele entendia que estava prestes a destruir a obra de vida de sua própria filha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Por que vocês vieram me contar isso agora? Perguntou Joaquim, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Porque tia Bia descobriu que o senhor ia decidir sobre o abrigo hoje, disse Lucas. Ela não queria que o senhor soubesse que era obra dela. Tinha medo de que o senhor fechasse o lugar só por raiva. Mas quando ficou muito doente, pediu para tia Márcia contar a verdade. Ela disse que se o senhor decidisse fechar o abrigo, mesmo sabendo de tudo, ela ia aceitar, acrescentou Márcia. Disse que talvez fosse o jeito do destino dizer que era hora de parar de lutar. Joaquim pegou a aliança e a examinou de perto. A inscrição ainda estava legível, apesar dos anos. Ele se lembrava do dia em que a havia dado para Beatriz, no aniversário de 18 anos, prometendo que seria o símbolo do amor eterno entre pai e filha. Como tudo havia dado tão errado. Eu quero ver ela, disse Joaquim, a voz rouca de emoção. Quero ver minha filha. Márcia hesitou. Doutor Joaquim, o senhor precisa saber. Ela não quer que o senhor vá por pena. Se for visitar ela, tem que ser porque realmente quer o perdão, não porque ela está doente. E tem mais uma coisa, disse Lucas, olhando sério para o juiz. Antes de ir ver ela, o senhor precisa conhecer o abrigo. Precisa ver o que ela construiu. Aí o senhor vai entender quem é a tia Bia de verdade. Joaquim olhou para o relógio. Ainda tinha 40 minutos antes da sessão começar. Tempo suficiente para uma visita rápida. Vocês me levam lá? Perguntou ele. Claro, respondeu Márcia, limpando as lágrimas. Mas tem uma coisa que eu não contei ainda. A razão de eu estar trabalhando aqui no tribunal. Qual? Beatriz me pediu para conseguir um emprego aqui para poder observar o senhor. Ela queria saber se o pai que ela lembrava ainda existia em algum lugar, se ainda havia bondade no coração do homem que ela amava tanto quando criança. Joaquim sentiu um aperto no peito. Todas aquelas semanas, Márcia havia estado ali, estudando-o, avaliando se ele era digno do perdão da filha. E qual foi sua conclusão? Perguntou ele, quase com medo da resposta. Vi o senhor ajudar uma senhora a entender os papéis da pensão quando ninguém estava olhando. Vi o senhor chorar escondido quando teve que separar uma família. Vi o senhor guardar na gaveta as cartas das crianças agradecendo pelas adoções que o senhor aprovou. O homem bom ainda está aí. Só estava muito machucado.
Os três saíram do tribunal em silêncio. Joaquim deixou um bilhete para o escrivão, avisando que a sessão seria adiada por 1 hora devido a uma emergência familiar. O Lar Esperança ficava a apenas 10 minutos de caminhada do tribunal, em um casarão antigo no centro histórico de São Vicente. Do lado de fora, parecia uma casa comum pintada de azul claro com janelas brancas. Mas quando entraram, Joaquim foi tomado por uma sensação de calor humano que não sentia há anos. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, fotos de crianças sorrindo e certificados de reconhecimento. No hall de entrada, havia uma foto grande de Beatriz, cercada por dezenas de crianças de todas as idades. Ela estava sorrindo, mas Joaquim podia ver a tristeza escondida em seus olhos. "Tia Bia", gritou uma menina de uns 8 anos correndo para abraçar Lucas. "Você voltou, a gente estava com saudade." "Oi, Camila", disse Lucas, retribuindo o abraço. "Essa é minha irmã de coração. A tia Bia trouxe ela para cá quando os pais dela..." "Não precisa contar", interrompeu a menina olhando curiosa para Joaquim. "Quem é o senhor de terno?" "Ele é..." Lucas hesitou. "Eu sou um amigo", disse Joaquim, se abaixando para ficar na altura da menina. "Vim conhecer o trabalho de vocês aqui." "Ah, que legal! Quer ver nosso jardim? A tia Bia ensinou a gente a plantar tomate." Camila o conduziu até um pequeno quintal nos fundos, onde várias crianças cuidavam de uma horta improvisada. Cada uma tinha sua própria fileira de plantas, com placas artesanais indicando o nome do responsável. "A tia Bia disse que, quando a gente cuida de alguma coisa, a gente aprende a se cuidar também", explicou um menino mais velho de uns 15 anos. "Eu sou o Rodrigo. Estou aqui há 3 anos. Como você veio parar aqui?", perguntou Joaquim, genuinamente interessado. "Meus pais brigavam muito. Um dia minha mãe foi embora e meu pai começou a beber. Ele não conseguia mais cuidar de mim, então me trouxe aqui. A tia Bia conversou com ele durante meses, ajudou ele a parar de beber e encontrar um trabalho. Agora a gente se vê todo fim de semana e logo vou voltar para casa." Joaquim ficou impressionado. Aquilo não era apenas um abrigo, era um centro de reconstrução familiar. "Quantas crianças já passaram por aqui?", perguntou ele para Márcia. "Mais de 200 em 10 anos", respondeu ela, com orgulho na voz. Beatriz nunca quis fazer muito barulho sobre o trabalho dela. Dizia que ajudar tinha que ser silencioso, senão vira espetáculo. Eles visitaram os quartos, simples mas aconchegantes, cada um decorado pelas próprias crianças. Na sala de estudos, encontraram uma professora voluntária ajudando 3 adolescentes com o dever de casa. A senhora Beatriz conseguiu convencer vários professores aposentados a vir aqui algumas horas por semana, explicou a professora. Ela tem um jeito especial de fazer as pessoas quererem ajudar. Na cozinha, uma senhora de uns 60 anos preparava o almoço com a ajuda de 2 adolescentes. "Eu sou a dona Conceição", disse ela sorrindo para Joaquim. "Trabalho aqui há 5 anos. A Beatriz me salvou quando eu fiquei viúva e sem ter onde morar. Agora eu ajudo a cuidar das crianças e tenho uma família de novo." Joaquim começou a entender a dimensão do trabalho da filha. Ela não havia criado apenas um abrigo. Havia construído uma comunidade onde pessoas feridas se curavam ajudando umas às outras. "Tem uma coisa que você precisa ver", disse Lucas, conduzindo-o para um quarto especial no primeiro andar. A porta tinha uma placa discreta: "Sala da Memória". Dentro, as paredes estavam cobertas de fotos, cartas e recortes de jornal. Joaquim se aproximou e sentiu o coração apertar. Eram recortes de todos os jornais que haviam noticiado suas decisões judiciais ao longo dos anos. Promoções, aposentadoria de colegas que ele havia ajudado, casos de adoção bem-sucedidas. Beatriz havia acompanhado cada passo de sua carreira. "Ela recortava tudo", disse Márcia suavemente. Guardava os jornais onde falavam do Senhor. Dizia que era seu jeito de ainda estar perto do Pai. Em uma parede havia uma seção especial com fotos de todas as crianças que haviam sido adotadas através de processos que passaram pelo tribunal de Joaquim. Dezenas de famílias sorridentes, muitas das quais ele se lembrava de ter ajudado pessoalmente. "Ela vinha assistir às audiências de adoção escondida", revelou Lucas.
Se sentava no fundo do tribunal com um boné e óculos escuros. Eu ia com ela às vezes. Ela chorava toda vez que via o senhor ajudar uma criança a encontrar uma família. Joaquim se sentou em uma cadeira, esmagado pelo peso da revelação. Sua filha havia passado anos observando-o trabalhar, orgulhosa e triste ao mesmo tempo, querendo se aproximar, mas não tendo coragem. "Por que ela nunca tentou falar comigo?" perguntou ele. "Tentou sim", disse uma voz atrás dele. Joaquim se virou e viu uma mulher de uns 50 anos na porta. Era alta, de cabelos grisalhos, com um ar maternal que lembrava uma diretora de escola. "Eu sou a dona Fátima, diretora administrativa do abrigo", disse ela. "Trabalho com Beatriz desde o início e posso te contar sobre as tentativas que ela fez, sim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Dona Fátima entrou na sala e fechou a porta atrás de si. "Beatriz tentou falar com você pelo menos 5 vezes nos últimos 10 anos, disse ela, se sentando de frente para Joaquim. A primeira vez foi quando o neto que ela perdeu faria 5 anos. Ela foi até sua casa, ficou na calçada por 2 horas, mas não teve coragem de tocar a campainha." "Como assim não teve coragem?" perguntou Joaquim. "Ela via você pela janela, brincando no jardim com as crianças da vizinha, e pensava que você havia seguido em frente, que talvez não quisesse ser lembrado de uma filha que havia causado tanta decepção." Joaquim se lembrava daqueles dias. Helena havia sugerido que eles adotassem uma criança, mas ele sempre arrumava desculpas. A verdade é que nenhuma criança seria capaz de preencher o vazio deixado por Beatriz. "A segunda tentativa foi no seu aniversário de 60 anos, continuou Dona Fátima. Ela havia preparado uma carta e um presente. Era um álbum com fotos de todas as crianças que o abrigo havia ajudado, mostrando como o trabalho dela continuava o trabalho de justiça do pai. Mas quando chegou no tribunal, soube que você estava recebendo uma homenagem por anos de serviço exemplar. Ela achou que seria egoísmo dela aparecer justamente no dia da sua celebração profissional." "E as outras vezes?" perguntou Joaquim, a voz embargada. "A terceira foi quando sua esposa Helena ficou doente. Beatriz soube pela imprensa e quis ajudar, oferecer suporte. Mas quando chegou no hospital, viu vocês dois conversando no corredor e achou que sua presença só causaria mais dor em um momento já difícil. Joaquim se lembrou da luta de Helena contra o câncer 3 anos atrás. Haviam sido meses difíceis e ele havia se sentido muito sozinho, mesmo com o apoio dos amigos. Se soubesse que Beatriz queria estar ali... A quarta tentativa foi no funeral da Helena, disse Dona Fátima suavemente. Beatriz estava lá, no fundo da igreja. Ela queria se aproximar, te dar um abraço, dizer que sentia muito. Mas viu você cercado de colegas e autoridades e achou que não era o momento certo para uma reunião familiar depois de tantos anos. Joaquim sentiu uma dor profunda no peito. Helena havia morrido há 2 anos e ele se lembrava de ter se sentido abandonado durante o funeral, como se não houvesse família verdadeira para dividir a dor com ele. Beatriz estava lá sofrendo em silêncio, querendo consolá-lo. E a quinta vez? Perguntou ele, já temendo a resposta. Foi há 2 meses, quando ela soube que estava doente. Veio ao tribunal, ficou esperando você sair para tentar uma conversa casual na rua. Mas quando viu você assinando os papéis de um processo de adoção, sorrindo para uma família que estava levando uma criança para casa, ela percebeu que você ainda era o mesmo homem bom que ela lembrava da infância. E decidiu que não queria que você soubesse da doença dela. Não queria que você viesse por pena. Então, como chegamos até aqui? Perguntou Joaquim. Porque ela descobriu que você ia julgar o caso do abrigo, respondeu Márcia. E não conseguiu aceitar a ideia de que você fechasse o lugar sem saber que era obra dela. Não por ego, mas porque seria muito injusto com as crianças que dependem daqui. Lucas se aproximou do juiz. Tia Bia disse uma coisa para mim ontem, disse o menino. Ela disse que se o pai dela decidisse fechar o abrigo, mesmo sabendo de tudo, ela ia aceitar, porque talvez fosse hora dela aprender a confiar
que o pai sempre fazia a coisa certa, mesmo quando doía. Joaquim olhou ao redor da sala, para todas aquelas evidências do amor silencioso que Beatriz havia nutrido por ele durante todos esses anos. As fotos, os recortes, o acompanhamento discreto de sua carreira. Sua filha havia transformado a dor da separação em amor pelas crianças abandonadas, honrando os valores de justiça que ele havia tentado ensinar a ela quando criança. "Eu preciso vê-la", disse ele se levantando. "Agora." "Doutor Joaquim", disse Dona Fátima gentilmente. "Antes de ir, tem uma coisa que você precisa saber sobre a situação do abrigo." "O quê?" "Os problemas burocráticos que levaram ao processo de fechamento não são acidentais. Há um grupo de empresários interessados neste terreno para construir um condomínio. Eles pressionaram a prefeitura para encontrar irregularidades no abrigo." Joaquim sentiu a raiva começar a ferver em suas veias. "Que tipo de irregularidades?" "Coisas mínimas que poderiam ser resolvidas facilmente com boa vontade das autoridades. Licenças que expiraram por alguns dias, documentação que precisava ser atualizada. Nada que comprometesse a segurança das crianças ou a qualidade do trabalho, mas suficiente para justificar o fechamento." "Beatriz sabe disso?" "Ela descobriu há algumas semanas. Foi investigar quando soube do processo e encontrou provas do esquema. Está tudo documentado no escritório dela." Dona Fátima conduziu Joaquim até um pequeno escritório no segundo andar. A mesa estava coberta de papéis organizados em pilhas meticulosas. Joaquim reconheceu imediatamente o estilo da filha, sempre organizada, sempre metódica. "Ela descobriu que o vereador Antônio Ferreira está por trás de tudo", explicou Dona Fátima, mostrando documentos. "Ele tem parentesco com os donos da construtora interessada no terreno." Beatriz juntou todas as provas, mas não sabia como usar sem parecer que estava atacando o processo legal. Joaquim examinou os documentos. E-mails entre o vereador e a construtora, plantas do projeto do condomínio, até mesmo uma avaliação do terreno feita antes do processo de fechamento ser aberto. Era um caso claro de má-fé administrativa. "Por que ela não me procurou com essas provas?" perguntou ele. "Porque ela tem medo de que você pense que ela só quis se aproximar por interesse", respondeu Márcia. "Ela não quer que o senhor salve o abrigo por ela. Quer que o senhor salve porque é a coisa certa a fazer." Joaquim olhou o relógio. Já tinha passado 1 hora. A sessão do tribunal estava atrasada e provavelmente havia pessoas esperando. "Eu preciso voltar", disse ele. "Mas antes, vocês me levam no hospital?" "Tem certeza?" perguntou Márcia. "Ela não está esperando. Pode ser um choque. 15 anos já foi choque demais", respondeu Joaquim, guardando a aliança no bolso. "Está na hora de consertar isso. O Hospital Municipal de São Vicente era um prédio antigo, mas bem cuidado. Joaquim nunca havia pisado ali antes, apesar de viver na cidade há décadas. Seguiu Márcia e Lucas pelos corredores, o coração batendo cada vez mais forte. "Ela está no quarto 237, disse Márcia quando chegaram ao segundo andar. "Mas, doutor Joaquim, ela não sabe que eu contei tudo para o senhor. Ela vai ficar muito brava comigo." "Deixa isso comigo", disse Joaquim. Ele parou em frente à porta do quarto, respirou fundo e bateu levemente. "Entre", disse uma voz que ele reconheceu imediatamente, mesmo mais fraca que na lembrança. Joaquim abriu a porta devagar. Beatriz estava sentada na cama, lendo um livro. Ela havia emagrecido muito, os cabelos estavam mais curtos, mas os olhos eram os mesmos da menina que ele havia criado. Quando ela o viu, o livro caiu de suas mãos. "Pai", sussurrou ela, como se não acreditasse no que estava vendo. "Oi, minha filha", disse Joaquim, a voz tremendo. "Posso entrar?" Beatriz assentiu, incapaz de falar. Joaquim se aproximou devagar e se sentou na cadeira ao lado da cama. "Márcia me contou tudo", disse ele, "sobre o abrigo, sobre suas tentativas de se aproximar, sobre a doença, e eu vim pedir perdão." "Pai, não", começou Beatriz. "Deixa eu falar", interrompeu Joaquim gentilmente. "Eu passei 15 anos sendo orgulhoso demais para admitir que cometi o maior erro da minha vida quando deixei você sair de casa. Eu estava com medo, Beatriz.
Medo do que as pessoas iam falar, medo de não saber como te ajudar, medo de aceitar que minha filha perfeita era humana como qualquer um de nós. Beatriz começou a chorar silenciosamente. Eu também errei, pai. Fui orgulhosa demais para voltar atrás. Você era criança, minha filha. A responsabilidade era minha. Joaquim tirou a aliança do bolso e segurou a mão da filha. 15 anos atrás, quando você deixou isso em casa, eu guardei na gaveta pensando que um dia você voltaria para buscar. Hoje eu descobri que você construiu uma vida inteira honrando os valores que eu tentei te ensinar. Você se tornou tudo o que eu sempre sonhei que você fosse. Justa, corajosa, generosa. Pai, Beatriz apertou a mão dele. O Lar Esperança é a coisa mais bonita que eu já vi em 40 anos de carreira jurídica. Você pegou sua dor e transformou em cura para centenas de crianças. Eu me orgulho muito de você, minha filha. Pai e filha choraram juntos, 15 anos de mágoa se dissolvendo em poucos minutos de honestidade. Eu sempre te amei, pai, disse Beatriz. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando doía. Eu te amava e tinha orgulho de ser sua filha. E eu sempre amei você. Todos os dias desses 15 anos, eu pensei em você. Olhava as fotos antigas, me perguntava onde você estava, se estava bem, se era feliz. Eu estava no tribunal às vezes, confessou Beatriz, assistindo você trabalhar. Márcia não contou isso? Contou. E contou que você se orgulhava do meu trabalho. Muito. Você salvou tantas famílias, pai. Deu lar para tantas crianças. Eu queria fazer a mesma coisa do meu jeito. Joaquim segurou o rosto da filha com as duas mãos. Você fez melhor que eu, minha filha. Muito melhor. Eles conversaram por mais de 1 hora. Beatriz contou sobre o filho que perdeu, sobre como isso a motivou a cuidar de outras crianças. Joaquim contou sobre a solidão depois da partida de Helena, sobre como havia se fechado para o mundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa sobre o processo do abrigo, disse Beatriz quando a conversa chegou ao tema inevitável. Eu já sei sobre o esquema do vereador, disse Joaquim. Vi as provas no seu escritório. E o que você vai fazer? Vou fazer justiça, como sempre fiz. Mesmo sabendo que o abrigo é meu, principalmente sabendo que o abrigo é seu. Porque agora eu sei que qualquer decisão que beneficie aquelas crianças vai estar honrando o melhor trabalho que minha filha já fez. Quando Joaquim voltou ao tribunal, já eram 3 horas da tarde. A sala estava cheia, famílias que apoiavam o abrigo, representantes da construtora, vereadores, jornalistas. O caso havia ganhado repercussão na cidade. Joaquim se sentou em sua mesa e olhou para os papéis. A petição de fechamento estava ali, junto com as alegações de irregularidades. Mas agora, ele também tinha consigo as provas do esquema por trás do processo. Dou início à sessão, disse ele, batendo o martelo. Hoje analisaremos a petição de fechamento do Lar Esperança por supostas irregularidades administrativas. O advogado da construtora se levantou e começou a apresentar os argumentos para o fechamento. Falou sobre licenças vencidas, documentação incompleta, adequação às normas municipais. Quando ele terminou, Joaquim se dirigiu à sala. Antes de tomar minha decisão, gostaria de fazer algumas considerações sobre este caso. A sala ficou em silêncio total. Em 40 anos de carreira jurídica, aprendi que a justiça não é apenas sobre cumprir leis. É sobre proteger o que é certo, honrar o que é bom e garantir que a sociedade funcione para quem mais precisa. Joaquim se levantou e caminhou até a frente da mesa. Nos últimos dias, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o trabalho do Lar Esperança. Vi crianças que foram salvas da miséria e transformadas em cidadãos de bem. Vi famílias que foram reconstruídas com ajuda e paciência. Vi uma comunidade inteira que se formou ao redor do objetivo comum de cuidar de quem mais precisa. O advogado da construtora tentou interromper, mas Joaquim ergueu a mão. Também descobri que as irregularidades citadas nesta petição são, em sua maioria, questões burocráticas menores que podem ser facilmente resolvidas com boa vontade administrativa. E mais importante, descobri evidências de que há interesses econômicos por trás desta tentativa de fechamento. A sala começou a murmurar.
Joaquim mostrou os documentos que Beatriz havia reunido. Tenho aqui provas de que existe um esquema para fechar o abrigo com o objetivo de favorecer interesses imobiliários privados. E-mails, plantas de projeto, avaliações de terreno feitas antes mesmo do processo ser aberto. O vereador Antônio Ferreira se levantou bruscamente. Isso é uma acusação infundada, gritou ele. Senhor vereador, disse Joaquim calmamente, estas evidências serão encaminhadas às autoridades competentes para a investigação. Quanto ao processo de hoje, minha decisão é a seguinte. Joaquim voltou para sua mesa e pegou a petição de fechamento. Considerando que as irregularidades citadas são de natureza burocrática e podem ser sanadas sem prejuízo ao funcionamento da instituição, e considerando o valor social inquestionável do trabalho desenvolvido pelo Lar Esperança, indefiro a petição de fechamento. A sala explodiu em aplausos. Crianças do abrigo que estavam presentes gritaram de alegria. Joaquim bateu o martelo para restaurar a ordem. Além disso, determino que a Prefeitura preste todo o apoio necessário para a regularização da documentação pendente e que seja feita uma avaliação para transformar o Lar Esperança em patrimônio de utilidade pública municipal. Quando a sessão terminou, Joaquim foi cercado por pessoas que queriam cumprimentá-lo. Mas ele só tinha olhos para 3 pessoas no fundo da sala: Márcia, Lucas e, para sua surpresa, Beatriz, que havia saído do hospital contra as ordens médicas para assistir à decisão. Você não devia estar aqui, disse ele abraçando a filha, assando-a. Eu não podia perder isso, respondeu ela sorrindo apesar da fraqueza. Meu pai fazendo justiça mais uma vez. Nossa família fazendo justiça, corrigiu Joaquim. A partir de agora, nós trabalhamos juntos. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pela cidade. A imprensa local descobriu a conexão entre o juiz e a fundadora do abrigo e o caso se tornou símbolo de reconciliação e justiça social. Joaquim pediu licença do tribunal para cuidar da filha doente. Passava as manhãs no hospital e as tardes no abrigo, aprendendo sobre o trabalho que Beatriz havia desenvolvido. Pai, eu tenho uma confissão a fazer, disse Beatriz uma tarde, quando estavam sentados no jardim do abrigo, vendo as crianças brincar. Que confissão? Eu não estou tão doente quanto os médicos pensam. Joaquim a olhou surpreso. Como assim? Eu estava doente, sim. Tive câncer, fiz tratamento e os médicos acharam que eu não ia conseguir. Mas nos últimos exames, eles descobriram que o tumor diminuiu muito. Talvez eu tenha mais tempo do que qualquer um de nós imaginou. Joaquim sentiu uma mistura de alívio e irritação. Por que você não me contou isso antes? Porque eu queria ter certeza de que você estava aqui por amor, não por pena. Queria ter certeza de que nossa reconciliação era real, não apenas uma despedida. Beatriz Maria Almeida Silva, disse Joaquim, usando o nome completo como fazia quando ela era criança. Você herdou minha teimosia, minha filha. E o seu senso de justiça, pai. E sua capacidade de amar mesmo quando dói. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 6 meses depois, o Lar Esperança havia se transformado no modelo de abrigo infantil mais respeitado da região. Joaquim havia usado suas conexões para conseguir apoio de empresários honestos, organizações sociais e voluntários qualificados. Beatriz estava em remissão completa. Os médicos não conseguiam explicar a melhora dramática, mas ela dizia que foi o perdão que a curou por dentro e o corpo apenas acompanhou. Pai, eu tenho uma proposta para você, disse ela uma manhã, quando estavam organizando os papéis do abrigo. Que proposta? Que tal se aposentarmos você do tribunal e você virar coordenador jurídico do abrigo? A gente pode expandir o trabalho, criar um programa de apoio legal para famílias em dificuldade. Joaquim considerou a ideia. Aos 68 anos, ele ainda se sentia cheio de energia, mas cansado da burocracia do tribunal. A possibilidade de trabalhar diretamente com pessoas, resolvendo problemas reais, era tentadora. E deixar meu sucessor decidir sozinho sobre as adoções? Brincou ele. A gente pode oferecer consultoria voluntária, treinar novos juízes
Ensinar o que você aprendeu em 40 anos. Você já pensou em tudo, né? Aprendi com o melhor planejador que conheço. 2 anos depois, o programa Família e Justiça, criado por Joaquim e Beatriz, havia ajudado mais de 500 famílias a resolverem problemas legais que impediam a adoção ou o acolhimento de crianças. O trabalho havia chamado a atenção nacional e eles recebiam visitas de assistentes sociais e juízes de todo o país. Pai, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Beatriz uma tarde, quando estavam revisando relatórios do programa. Me arrependo de ter perdido 15 anos da sua vida, respondeu Joaquim honestamente. Mas não me arrependo de onde chegamos. Às vezes acho que precisávamos passar por tudo isso para chegar aqui. Eu também acho. Se a gente tivesse se reconciliado antes, talvez eu nunca tivesse criado o abrigo. Talvez você nunca tivesse aprendido a ver a justiça do ponto de vista de quem precisa. E talvez eu nunca tivesse descoberto que minha filha é muito mais sábia que eu. Márcia havia se casado com um professor voluntário do abrigo e adotado 2 crianças. Lucas, agora com 15 anos, havia se tornado o assistente oficial de Joaquim, ajudando na organização dos processos e servindo de ponte entre o mundo jurídico e a realidade das crianças. Doutor Joaquim, disse Lucas uma manhã, a gente recebeu uma carta de Brasília. Querem conhecer nosso programa para expandir para outros estados. O que você acha? Perguntou Joaquim para Beatriz. Acho que nossa família está pronta para sonhar ainda maior, respondeu ela. No dia da entrevista com os representantes do governo federal, Joaquim estava nervoso como há muito tempo não ficava. Pai, relaxa, disse Beatriz, arrumando a gravata dele. Você já passou por coisa muito mais difícil que isso. É que eu nunca pensei que chegaria tão longe, confessou ele. A gente chegou junto, pai, e vamos continuar juntos. A reunião foi um sucesso. O programa seria implementado em 10 estados como projeto piloto, com Joaquim e Beatriz coordenando o treinamento das equipes locais. Pai, tem uma coisa que eu quero falar para você, disse Beatriz quando estavam voltando de Brasília. Fala, minha filha. Eu conheci alguém. Joaquim olhou para ela surpreso. Em 2 anos de convivência, Beatriz nunca havia mencionado interesse romântico em ninguém. Como assim conheceu alguém? É o Dr. Ricardo, o oncologista que me tratou. A gente começou a conversar durante as consultas de acompanhamento e, bem, ele me convidou para jantar. E você vai? Só se você der sua bênção. Joaquim riu. Beatriz, você tem 40 anos. Não precisa da minha permissão para namorar. Preciso sim. Eu perdi 15 anos da sua opinião sobre minha vida. Agora eu quero saber o que você pensa sobre tudo. Eu penso que você merece ser feliz. E se esse Dr. Ricardo faz você sorrir, então ele tem minha bênção. Obrigada, pai. Mas se ele magoar você, eu processo ele por danos morais, brincou Joaquim. O casamento de Beatriz e Ricardo aconteceu 2 anos depois em uma cerimônia simples no Jardim do Abrigo. Todas as crianças participaram como pajens e damas de honra. Joaquim conduziu a filha ao altar com lágrimas nos olhos. Pai, obrigada por estar aqui, sussurrou Beatriz enquanto caminhavam. Obrigado por me deixar estar aqui, respondeu ele. Ricardo se revelou um homem bom, que apoiava integralmente o trabalho do abrigo e havia se tornado uma espécie de médico da família para todas as crianças. Ele e Joaquim desenvolveram uma amizade baseada no amor compartilhado por Beatriz e na admiração pelo trabalho social. Doutor Joaquim, disse Ricardo uma noite, quando estavam jantando juntos. Eu queria pedir uma coisa para o senhor. Pede. Quando Beatriz e eu tivermos filhos, eu gostaria que o senhor fosse o avô que eles merecem. Não apenas biologicamente, mas presente, participativo, carinhoso. Você nem precisava pedir isso, Ricardo. Eu já estou ansioso pelos meus netos. Eu queria que soubesse que admiro muito o senhor. O jeito como vocês se reconciliaram, como transformaram dor em amor, é inspirador. Joaquim ficou emocionado. Obrigado, meu filho, porque é assim que eu te vejo, como um filho que ganhei junto com minha filha de volta. No 5º aniversário da reconciliação, o Lar Esperança organizou uma festa especial. Ex-moradores vieram de várias cidades para participar.
Famílias que haviam sido beneficiadas pelo programa jurídico trouxeram suas crianças. A pequena Camila, agora com 13 anos, havia se tornado uma espécie de embaixadora do abrigo, falando em escolas sobre a importância do acolhimento. Doutor Joaquim, disse ela durante a festa, o senhor quer saber uma coisa? Quero. Quando você chegou aqui pela primeira vez, eu sabia que você era especial. A tia Bia ficou diferente depois que você apareceu. Mais feliz, mais completa. E você sabia que eu era o pai dela? Não, mas eu sabia que você era importante. A gente sente essas coisas. Joaquim abraçou a menina, pensando em como as crianças às vezes enxergam verdades que os adultos levam anos para descobrir. Durante a festa, Lucas, agora com 18 anos e prestes a entrar na faculdade de Direito, fez um discurso emocionante. 5 anos atrás eu era só mais um menino de rua que poderia ter se perdido no mundo, disse ele para a plateia. Hoje eu sou filho do coração da tia Bia e neto postiço do doutor Joaquim. Aprendi que família não é só sangue, é amor, é escolha, é compromisso de cuidar uns dos outros. A plateia aplaudiu de pé. Joaquim e Beatriz se olharam, sabendo que tinham criado algo muito maior que um simples abrigo. Haviam criado uma filosofia de vida baseada no perdão, na segunda chance, na transformação da dor em amor. Pai, disse Beatriz naquela noite, quando estavam arrumando tudo depois da festa. Você se lembra da aliança? Claro, está aqui no meu dedo desde aquele dia no tribunal. Quando eu era pequena, você disse que ela representava o amor eterno entre pai e filha. E ainda representa. Eu quero que você aguarde para dar para a primeira neta que a gente tiver, para continuar a tradição. Tem certeza? Tenho. E quero que você conte para ela a história de como quase perdemos um ao outro, mas o amor foi mais forte que o orgulho. E se for um menino primeiro? Aí você guarda até vir uma menina, ou dá para o Lucas dar para a futura esposa dele. Ele é da família também. Joaquim abraçou a filha, pensando em como a vida tinha jeitos misteriosos de consertar o que parecia quebrado para sempre. 3 anos depois, nasceu Helena Beatriz, filha de Beatriz e Ricardo. Joaquim estava na sala de espera quando Ricardo saiu com a notícia. É uma menina, doutor Joaquim, e ela está perfeita. Joaquim chorou como não chorava há anos. Quando segurou a neta pela primeira vez, sentiu que o círculo de amor finalmente estava completo. Oi, minha princesa, sussurrou para a bebê. Eu sou seu avô e tenho muitas histórias para contar para você. Histórias sobre perdão, sobre família, sobre como o amor sempre encontra um jeito. A pequena Helena segurou o dedo dele com a mãozinha minúscula e Joaquim soube que tinha encontrado seu novo propósito na vida, ser o avô que sempre quis ser, mas nunca teve a chance. Pai, você quer fazer as honras? Perguntou Beatriz, indicando a aliança. Joaquim tirou a aliança do dedo e a colocou cuidadosamente na mesa de cabeceira. Quando ela fizer 18 anos, vou contar toda a história para ela. Como essa aliança viajou pelo fundo de uma xícara de café para reunir uma família. Como às vezes os caminhos mais difíceis levam aos destinos mais bonitos. E como o amor de uma filha pode durar 15 anos de silêncio, acrescentou Beatriz. E como o orgulho de um pai pode ser curado pelo perdão de quem ele mais ama, completou Joaquim. Anos mais tarde, quando Helena estava prestes a fazer 18 anos, Joaquim a levou para conhecer a história da família. Eles visitaram o tribunal onde tudo começou, o abrigo onde tudo se transformou, o hospital onde o perdão aconteceu. Vovô, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Helena enquanto caminhavam pelo jardim do abrigo, agora administrado por Lucas e sua esposa. Me arrependo de ter sido teimoso demais para procurar sua avó Beatriz mais cedo, respondeu Joaquim. Mas não me arrependo da jornada que fizemos para chegar aqui, porque foi ela que nos ensinou que o amor verdadeiro não desiste nunca. E agora você vai me dar a aliança? Agora eu vou te dar a aliança, mas com uma condição. Qual? Que você prometa passar a história adiante, para seus filhos, para os filhos deles, para que ninguém da nossa família esqueça que vale a pena lutar pelo amor, mesmo quando parece impossível. Helena segurou a aliança com cuidado,
sentindo o peso da história que carregava. Prometo, vovô, e prometo cuidar do abrigo também. A tradição da família é ajudar quem precisa, né? Exatamente, minha princesa. Exatamente. Joaquim olhou ao redor do jardim, vendo as novas gerações de crianças brincando onde sua filha havia plantado as primeiras sementes de esperança. Lucas agora dirigia um programa nacional de abrigos. Márcia havia se tornado assistente social especializada em reunificação familiar. E Beatriz, aos 50 anos, continuava sendo a alma de tudo. O que havia começado com uma acusação de uma criança sobre algo colocado no café de um juiz havia se transformado na maior prova de que os impossíveis mais bonitos acontecem quando o amor encontra coragem para se manifestar. Vovô, tem uma coisa que eu sempre quis saber, disse Helena. O que, minha neta? Por que você acha que o Lucas escolheu justamente aquele momento para falar sobre o café? Ele poderia ter contado a história de outro jeito. Joaquim sorriu, lembrando-se do menino corajoso que havia mudado sua vida. Acho que Lucas sabia que, às vezes, a verdade precisa de um símbolo para ser aceita. A aliança no café não era só uma revelação. Era uma prova de que o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa, mesmo quando a gente acha que perdeu para sempre. E você acredita que foi o destino? Eu acredito que foi amor, Helena. Amor que esperou 15 anos para encontrar o momento certo de curar uma família. Fim da história. Agora conta pra gente o que você achou dessa história de perdão e reencontro familiar. Você já viveu uma situação parecida na sua família? Acredita que o amor pode superar anos de mágoa? Deixe a sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa.